Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar no fim de semana que está começando. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Depois de brigar com o marido, mulher coloca fogo na própria casa com os filhos dentro. Também na Zona Leste, mãe e padrasto são presos por estupro de um bebê de apenas 7 meses. A criança estava bastante assustada, com escoriações pelo corpo e estava sem roupa, estava sem fralda. Policial civil é baleado no ombro durante assalto em uma drogaria no bairro Lírio do Vale. E ainda, o Tribunal de Justiça vai ter que decidir quem tem razão no caso do bloqueio de contas do Estado, Davi Almeida ou TCE. No roteiro do dia de hoje, vamos te levar para um passeio pela história do Amazonas no Museu do Seringal. 35 minutos é o suficiente para você entender tudo sobre o período da borracha. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode interagir conosco mandando para cá suas denúncias, suas observações, sugestões de reportagens. É só mandar um áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 9225-8767. Interage conosco também nas nossas redes sociais, vai lá na nossa página no Facebook. Você também pode nos acompanhar ao vivo através do nosso aplicativo, a Crítica Play. Pode ser no seu computador, acriticaplay.com, ou no seu tablet ou smartphone. Baixe aí o aplicativo que está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente começa essa edição falando de um assalto. Na tarde da quarta-feira, 2 homens invadiram um centro de referência especializado em assistência social na zona sul de Manaus e roubaram os pertences de funcionários do local. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. O assalto aconteceu por volta das 3h40 da tarde desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, aqui do Lago Senador Arthur Vigílio Filho, mais conhecido como Lago do Japim, foi assaltado por 2 homens. Nossa equipe de reportagem não foi autorizada para entrar aqui na lagoa. Mas nós vamos contar a história para você de acordo com informações que foram repassadas para a gente. Esses 2 homens estavam rondando aqui o CREAS já fazia pelo menos 3 horas, mas um deles teve coragem e entrou lá no atendimento que fica aqui nesse prédio branco que vocês estão vendo. E eles roubaram diversos pertences pessoais, cartões e celulares das pessoas que estavam trabalhando e estavam ali presentes. Uma das vítimas seguiu, né, e até um determinado local e pediu o apoio da Polícia Militar para que fosse possível a prisão em flagrante e a recuperação dos objetos subtraídos. Só que, apesar do grande esforço da Polícia Militar, não foi possível localizar os meliantes e já no final do expediente as vítimas vieram até o 3º DIP e fizeram o registro do boletim de ocorrência. Vamos fazer as oitivas, escolher vídeos de câmeras dos estabelecimentos e tentar fazer o mais rápido possível aí a exposição do rosto, né? Mesmo que seja através de retrato falado ou de câmeras e imagens para que possamos localizar os meliantes. Bandidos invadiram uma loja no conjunto Renato Souza Pinto 1, na Zona Norte. Eles renderam clientes e levaram o veículo de um casal que estava no estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de vigilância. O assalto aconteceu num pequeno comércio que fica aqui na Avenida Atroari, no conjunto Renato Souza Pinto. Essa é uma avenida de grande movimentação aqui no conjunto, viu? Inclusive, à noite, próximo do horário que aconteceu o assalto, depois de 7 horas da noite, o movimento ainda continua por aqui. Os 2 bandidos entraram aqui no estabelecimento. Como a gente vê, é uma pequena lojinha de variedades. E os 2 bandidos provavelmente já estavam de olho no carro que estava lá do lado de fora. Provavelmente ou vinham seguindo a dona do carro ou viram no momento em que ela estacionou aqui na frente da loja para cometer o assalto. Isso porque as câmeras de segurança gravaram
toda a ação dos bandidos. Como a gente vê nas imagens, os bandidos entram. Olha só, a mulher está aqui nessa parte, escolhendo algumas coisas, junto com uma menina, uma adolescente. Logo depois o marido dela chega, continua aqui ajudando a mulher a escolher algum produto, quando os dois homens entram aqui na loja. Eles entram direto no casal, que estava aqui no cantinho da loja. Pedem a chave do veículo, a pessoa passa a chave e em seguida os homens saem. Eles nem mexeram em nada daqui da loja. O caixa estava bem aqui do lado. Levaram apenas a chave do carro do cliente e depois já saíram aqui em direção à rua, levando o carro da pessoa. Por isso, a suspeita é de que eles já estavam de olho mesmo, era no veículo. Bom, algum tempo depois, o carro foi achado na zona leste da cidade e o casal conseguiu recuperar o bem. O fato é que a questão dos assaltos aqui no conjunto Renato Souza Pinto tem sido frequentes, viu? Muitos moradores estão amedrontados, o pessoal que tem comércio tem medo de trabalhar. Nós conversamos com uma pessoa que é dona de um comércio por aqui, também é moradora antiga aqui do conjunto. Ela não quis se identificar, como acontece com muita gente com quem nós conversamos. Por medo, as pessoas não querem mostrar o rosto. Mas ela contou um pouco de como tem sido a vida de quem trabalha e mora por aqui. Aqui no bairro está muito perigoso, porque nós comerciantes, nós não podemos trabalhar até 7 horas, porque fica muito perigoso. As ruas atrás, rua 4, rua 5, os trabalhadores são assaltados todos os dias. Os moradores vão sair das suas próprias casas, os bandidos tomam carro, entram na sua residência e a gente está sem segurança, está na mão dos bandidos. Não podemos mais trabalhar e fazer nada. E um ex-presidiário foi morto com 3 tiros na cabeça. Esse crime aconteceu ontem e o repórter Danilo Alves tem outras informações. Imagina só, você está dormindo na sua casa durante a madrugada quando de repente você ouve barulhos. Quando abre a porta, se depara com um corpo estirado no chão. Pois é, essa situação aconteceu aqui na rua Nelson Bezerra, no bairro Santa Etelvina. Era de madrugada, quando Franci Tavares da Silva, um ex-presidiário de 20 anos, estava aqui com uma turma que até o momento ainda não foi identificada. Eles passaram por aqui pelo terreno particular até chegar a esse quintal aqui da dona de casa. Em seguida, a turma que estava conversando aqui, só que na verdade não era uma conversa, e sim uma discussão. Porque o Franci Tavares não sabia, mas estava marcado para morrer. Essa turma, na verdade, era um grupo que estava prestes a matá-lo. E foi justamente o que aconteceu. Franci foi atingido com 3 tiros na cabeça. Em seguida, essas pessoas, como eu disse, ainda não identificadas, conseguiram fugir pela rua Nelson Bezerra em direção à zona norte de Manaus. O Franci teve as mãos e pernas amarradas por essa corda aqui. Em seguida, a delegacia especializada foi acionada para fazer as primeiras investigações. As únicas informações que a nossa equipe conseguiu constatar foi de que o Franci tinha sido preso por tráfico de drogas há pelo menos 2 anos. Em 2016, teve a prisão preventiva revogada e agora estava esperando uma audiência de instrução para abril de 2018. Lá em Iranduba, um homem matou a esposa estrangulada com o cabo de um carregador de celular. O assassino foi preso aqui em Manaus quando chegava a um shopping. Quem tem os detalhes para a gente dessa situação é o Emanuel Cardoso. Eu estou aqui ao lado do Daniel Gomes do Carmo. Ele tem 38 anos, é taxista e foi preso no início da tarde dessa quarta-feira pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter. O Daniel matou a esposa dele, a mulher dele, com quem ele tinha um filho de 3 anos.
O corpo dela foi encontrado no dia 26 de julho em um bueiro na estrada Manuel Urbano, em Iranduba, no local onde o crime ocorreu. De acordo com informações que o Daniel passou à polícia, eles discutiram dentro do veículo e o Daniel estrangulou a vítima com um cabo de um carregador de celular. Depois, a jogou no bueiro, abandonou o carro e fugiu até ser capturado pelos policiais. Daniel, a mãe de teu filho, o que foi que aconteceu para que essa discussão de vocês dentro do carro chegasse até a esse crime, até a morte da tua companheira? Porque ela falou que se eu não desse o dinheiro que ela queria, fora os R$300 de pensão, que ela queria mais 200 além disso, ela disse que no outro dia ela ia me entregar para a polícia porque a gente tinha descumprido uma medida protetiva. E na hora quando ela me esmurrou na coxa, eu tentei segurar as mãos dela e ela conseguiu dar um soco no meu rosto. E nessa hora, sei lá, tudo aconteceu e infelizmente foi isso, entendeu? Tu acha que isso foi motivo suficiente para te matá-la e depois jogá-la no buraco, no bueiro, da forma como você fez? Não. Isso não foi motivo, não existe justificativa, entendeu? Não existe justificativa para nada disso, mas é uma coisa que quem nunca passou por isso não sabe o que é, sei lá, ser tomado de alguma forma e cometer ato dessa maneira. E agora como é que fica o filho de vocês? Só Deus sabe, porque ele está na mão da família dela. Espero que esteja sendo bem cuidado, entendeu? E eu amo muito, quero pedir perdão para ele, para a família dela, para todos, por passar esse tempo fugido e não ter me entregado logo. Desde que cometeu o crime, Daniel estava sendo procurado pela polícia até ser preso no início da tarde dessa quarta-feira pela equipe do delegado Bruno Fraga. Delegado, ele apresenta uma versão diferente daquilo que é apontado nos autos desse inquérito que ainda está em andamento. O inquérito indica que o crime foi passional, decorrente de ciúmes, esse crime extremamente bárbaro que ele cometeu. E de posse do mandado de prisão nós conseguimos realizar algumas diligências e chegamos até a pessoa dele nessa tarde. Agora, ele vai responder exatamente por que crimes e qual é a pena aproximada? Feminicídio, a pena de 12 a 30 anos, é o inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121, e também pela ocultação de cadáver, né? Mas o inquérito transcorre pelo município de Iranduba, pela delegacia de Iranduba. O papel da Polinter é tão somente fazer a captura dele e isso nós fizemos com sucesso. E a polícia divulgou novas imagens que podem ajudar a identificar os autores do assassinato do maquiador João Felipe, que foi executado com 4 tiros em um salão de beleza no conjunto Veiralves, na zona centro-sul de Manaus. Agora, a polícia irá começar a investigação. Os vídeos do salão de beleza são as melhores pistas da Polícia Civil. A investigação descobriu que a mulher se identificou como Jéssica, mas nenhuma outra informação foi registrada pela falsa cliente. A mulher fugiu a pé e o atirador, que deu 4 tiros em João Felipe, teve a ajuda de uma outra pessoa que estava de moto. Com o rosto dos 2 cúmplices e a ajuda da população, os investigadores esperam chegar aos suspeitos. O que a gente pretende é contar com o apoio da população para que, caso alguém conheça esses infratores aí, o rapaz que adentrou o salão e matou a vítima, que era muito querida na sociedade amazonense, que se alguém reconheça, que forneça para a polícia as informações, ainda que de maneira sigilosa, não precisa se identificar, entre em contato com os telefones que vão aparecer aí para vocês e nos revele algumas informações importantes que possa coadunar com a investigação, principalmente a respeito da identidade desses infratores, do rapaz que atirou e da mulher que junto com ele adentraram o salão na data de ontem. Não dá para falar se foi passional, se foi em relação a eventual conflito com alguém, estamos checando tudo isso, foi muito rápido, a Delegacia de Homicídios inclusive está ininterruptamente trabalhando no caso. Logo depois da execução do cabeleireiro João Felipe, a delegacia especializada em homicídios e sequestros
começou as investigações. O que se sabe até agora é que ele mudava constantemente de bairro, estava morando na zona norte de Manaus e tinha uma rede social muito extensa, vários amigos. Alguns deles, inclusive, já prestaram depoimento e deram indícios de que talvez o cabeleireiro possa estar sofrendo ameaças de morte. A polícia tentou também acessar o celular da vítima. No entanto, teve dificuldades porque existe um sistema de bloqueio que não permite que se vejam as mensagens que foram trocadas nesse aparelho celular. As investigações continuam e a polícia fez questão de divulgar a foto dos dois principais suspeitos. A mulher que chegou a marcar hora no cabeleireiro deu o nome apenas de Jéssica, mas a polícia não sabe se esse é realmente o nome verdadeiro dela. O homem, o atirador que entrou junto com ela, também ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil acredita que com a divulgação das imagens, a população possa ajudar nessa identificação. O que se sabe até agora é que pelo menos 3 pessoas participaram da execução do cabeleireiro João Felipe. A mulher que marcou hora no cabeleireiro, conhecida apenas como Jéssica, o atirador e um homem que estava do lado de fora e ajudou na fuga do pistoleiro com uma motocicleta. Além das imagens do circuito da câmera de segurança do próprio salão de beleza, a polícia também pretende contar com imagens do circuito interno do bairro Nossa Senhora das Graças. Se sabe que ali existem muitos comércios, muitas pessoas ainda devem ser ouvidas, inclusive a família do cabeleireiro e amigos, e com isso, novas pistas ainda podem surgir. As postagens na internet mostram que o maquiador tinha muitos seguidores. João Felipe foi executado dentro do salão de beleza, na frente de várias clientes. O crime aconteceu às 3h30 da tarde de quinta-feira e deixou muita gente assustada. Estamos levando em consideração também toda a logística empregada lá. Não foi um crime cometido ao léu, né? Ou seja, tinha uma estrutura de pessoas do lado de fora guardando, agiram de maneira premeditada porque tinham marcado no caso, tinham agendado o atendimento no local, eles vão de cara limpa, como todos podem ver, né? Inclusive, reforço aqui o pedido que foi solicitado pelo delegado-geral adjunto, que as pessoas nos ajudem na identificação desse infrator. As imagens são muito claras, né? Elas são muito nítidas, então com certeza alguém da sociedade os conhece. Vocês podem entrar em contato pelo telefone direto da Delegacia de Homicídio, que tem também o aplicativo WhatsApp, que é o 98118-9535, bem como o 81 também, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança. Entrando em contato com os amigos, colegas de trabalho, buscando imagem de câmeras não somente no local do fato, mas em todo o seu entorno, locais que ele já trabalhou, né, locais onde ele já residiu. Já sabemos que ele mudava constantemente de residência, então isso também já aponta que ele temia por alguma situação, né, posterior a isso, e principalmente contato com pessoas mais próximas a ele, e o nosso trabalho de campo também com possíveis pessoas envolvidas com crimes nesses locais por onde ele morou e possivelmente tenha tido contato. E um investigador da Polícia Civil foi baleado no ombro durante um assalto em uma drogaria no bairro Lírio do Vale. A ação aconteceu na noite dessa quinta-feira. Quem tem os detalhes sobre o caso é o Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Como aconteceu essa situação? Os funcionários foram feitos reféns, é isso? Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, o policial civil chegou no exato momento em que os bandidos chegaram para fazer esse assalto. O investigador da PC, Marcelo Atten, do 19º DIP, ele veio aqui a essa drogaria, aqui na Avenida Coronel Teixeira, às 8 horas da noite, horário de janta da equipe de investigação, para comprar uma medicação. Nesse momento, como eu disse, os bandidos entraram junto com o Marcelo. Nas imagens do circuito de segurança de dentro da loja, mostram o momento em que os dois suspeitos percebem que o rapaz, que o Marcelo, é investigador da polícia. Isso porque ele está usando uma farda, essa blusa preta que ele está usando é da Polícia Civil. É uma farda que os investigadores, que a equipe de investigação de todas as delegacias utiliza para poder fazer o trabalho. Não só essa camisa, são outras, claro, mas essa é uma das principais. E aí os bandidos perceberam que ele era policial, estavam rondando ali as prateleiras da loja, quando
começaram ali a fazer o assalto, anunciaram um assalto. O policial civil, que também já estava percebendo que se tratava de um assalto, se afastou um pouco e aí começou a troca de tiros. O agente de segurança que fazia aqui a segurança do local foi rendido, a arma dele caiu no chão, os bandidos pegaram a arma do agente de segurança e começaram a trocar tiros com esse investigador que estava já aqui do lado de fora, praticamente bem aqui nesse local, aqui do estacionamento. Ele ficou do lado de fora trocando tiros com os bandidos. Foi nesse momento que ele foi atingido no ombro. Depois que ele foi atingido, ele correu aqui em direção ao carro para poder voltar para a delegacia. Ele avisou os policiais da 19ª SICOM, que é a companhia interativa que faz o patrulhamento. A gente sabe que tem esse trabalho em conjunto na delegacia com o DIP e da Polícia Militar. Os policiais militares vieram aqui para tentar saber mais informações, mas os bandidos já tinham fugido e conseguiram, viu, Wilson, levar dinheiro e também pertences além da arma do vigilante. O policial civil foi levado primeiro para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto e depois ele foi encaminhado a um hospital particular, não corre risco de morte, fez a cirurgia para retirada da bala e agora está em observação. Já os bandidos ainda não foram identificados. Um deles estava também de blusa preta com um capacete. Provavelmente, segundo a polícia, esses dois rapazes estavam em uma motocicleta e um carro estava dando apoio a essa turma quando eles começaram ali a fazer o assalto e depois fugiram. Nenhum ainda tem identificação, mas a família do investigador já quer saber da identificação desses suspeitos e também registrou o roubo não só na delegacia, da 19º Distrito Integrado de Polícia, mas também na delegacia especializada em roubos e furtos, né, que fica lá no bairro Alvorada, para justamente dar mais celeridade, dar mais agilidade a esse assunto, para logo achar esses bandidos e, claro, prendê-los. Por enquanto, essa é a situação. O policial civil está internado, já os bandidos estão à solta. Volto com você. Ok, muito obrigado, Danilo. E na tarde dessa quinta-feira, uma criança de 7 meses, isso mesmo, só 7 meses, foi estuprada dentro de um motel na zona leste de Manaus. A mãe da criança e o padrasto foram presos em flagrante. O crime aconteceu nesse motel que fica no bairro Coroado. De acordo com informações dos funcionários aqui do local, por volta das 2 horas da tarde, um casal que estava de carro passou aqui pela entrada, foi até a recepção e fez o pedido de uma suíte. A recepcionista que recebeu esse casal não percebeu que dentro do veículo havia uma criança e ela liberou a entrada dessas 2 pessoas. Cerca de 10 minutos depois, a camareira que passava em frente a esse quarto que esse casal estava, ouviu o choro de uma criança, ouviu gritos e imediatamente ela resolveu ligar para essa suíte para saber o que estava acontecendo e informou que aqui era proibida a entrada de menores de idade. Ela percebeu que essas 2 pessoas ficaram nervosas e por conta disso ela resolveu ligar para a polícia. A polícia chegou até aqui, entrou no quarto onde esse casal estava e, de acordo com os funcionários aqui do motel, a cena era lamentável. A criança de apenas 7 meses de idade estava bastante assustada, com escoriações pelo corpo e estava sem roupa, estava sem fralda. Essa criança foi levada até o Instituto Médico Legal, foi feito um exame e foi comprovado que ela sofreu estupro. A mãe dessa criança, que tem 24 anos de idade, foi ouvida juntamente com o namorado, o peruano de 45 anos. Ambos foram indiciados e vão responder por estupro de vulnerável. A gente pede desculpa de ter que dar uma notícia tão ruim como essa de manhã, mas é necessário noticiar para que isso não volte a acontecer. É revoltante saber que a mãe
faz isso com o próprio filho, uma bebê, uma neném de só 7 meses e leva para um motel para cometer esse tipo de crime. A criança totalmente indefesa, sem nenhuma consciência do que está acontecendo e sendo violentada dessa forma, porque o exame de corpo de delito comprovou de fato que houve a violência sexual. É um negócio inimaginável, né? A que ponto a gente chega e com certeza essa mãe não tem condições de continuar com essa criança, ter a guarda dessa criança. É provável que ela vá para um abrigo e na sequência algum parente seja contatado para que possa continuar com essa criança. E, Adriana Diniz, eu não acredito que alguém em sã consciência, que uma mãe em sã consciência tenha coragem de fazer um negócio desse. É claro que a polícia vai investigar, vai saber se a mulher estava drogada, se estava sob o efeito de algum produto entorpecente ou não. E uma criança, uma inocente, né, de quem essa criança esperava a proteção, é exatamente dessas pessoas que vem a agressão. E é um tipo de crime, é um negócio nojento. Revoltante. Né? É um negócio revoltante, um negócio que não dá para aceitar. É inimaginável, né, um negócio desse. Difícil de acreditar que alguém possa praticar um crime desse contra um bebê de 7 meses. Ainda mais a própria mãe, né? Se é que pode ser chamada de mãe. E falando em mãe, tem mais um caso de filhos que foram vítimas da própria mãe. Uma mulher de 35 anos colocou fogo na casa onde morava, na colônia Antônio Aleixo. Ela esperou que o marido saísse para trabalhar e incendiou o local. E o detalhe, os filhos dela também estavam na residência e só não se machucaram ou morreram porque foram socorridos pelos vizinhos. Esse aqui é o resultado de um incêndio que ocorreu na manhã dessa quinta-feira na Rua Central, na colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. De acordo com os vizinhos, foi a Alexandra Duarte, de 35 anos, que tocou fogo na casa. Agora, a situação mais grave é que neste momento, no momento do fogo, aqui dentro da casa, estava a filha dela, uma criança de 1 ano e 3 meses e também um outro filho de 14 anos. A situação poderia ter sido pior se o fogo tivesse se alastrado para as casas vizinhas, porque esse cômodo aqui está em um prédio onde tem mais 2 residências, mas o fogo foi parado antes de passar para os outros locais, para as outras 2 casas. E as crianças também foram tiradas daqui antes que acontecesse o pior, mas aqui dentro foi perda total. Eu saí para trabalhar, eu nunca imaginei que se eu fosse chegar e encontrar a minha casa num estado desse, né? É uma coisa lamentável, né? Que eu não sei nem lhe explicar, ó. Tô sem saber o que fazer. Vocês chegaram a ter algum tipo de discussão ou alguma coisa que pudesse chegar a esse ponto aqui? Não, antes de eu sair daqui tava tudo bem. Nós tivemos sim uma desavença, mas tinha sido 2 dias antes, né? Nós tínhamos bebido, aí tinha brigado e aquelas coisas assim, mas nada muito tão grave, entendeu? Aí passou 2 dias e eu falei que eu ia trabalhar, peguei minhas coisas, me ajeitei, tomei meu banho e fui trabalhar, né? Aí ao sair eu não imaginava que quando eu chegasse estaria assim, né? Tudo queimado, essas coisas, tudo jogado. E eu soube essa notícia lá no meu trabalho, já através de um colega meu que me falou isso aí. Por isso que eu vim agora, porque eu não ia vir agora, eu só vinha só à noite. Aqui do lado de fora, esses daqui são os vizinhos que estavam pela manhã e que ajudaram a apagar o fogo e a tirar as crianças aqui de dentro da residência. Eu estava passeando com o meu cachorro, né? De repente eu vi o filho dela chorando e eu perguntei por que ele estava chorando, ele não conseguiu responder. Quando eu olhei para a casa dela, eu vi que estava fumaçando e eu senti o cheiro de colchão queimado. Quando eu corri, o colchão já estava mesmo pegando fogo e quando eu olhei, a criança estava perto da parede, estava dormindo. E quando eu fui pegar a garota, ela não queria deixar eu pegar. Aí ela fechou a janela para mim não pegar a menina e eu empurrei a janela e consegui empurrá-la. Quando ela caiu, aí eu consegui retirar a criança de lá e começamos a apagar o fogo e depois mandei o filho dela chamar os vizinhos para conseguir conter as chamas que já estavam muito altas. Alexandra Duarte, de 35 anos, foi presa e encaminhada para o 28º Distrito Integrado de Polícia e, de acordo com o delegado Venceslau Queiroz, ela deve responder por tentativa de homicídio.
e um motorista perdeu o controle do veículo que conduzia e causou um acidente no bairro Novo Reino, na Zona Leste. Segundo as testemunhas, o condutor estava alcoolizado. De acordo com os moradores aqui da rua Guanabara, no Novo Reino, na Zona Leste de Manaus, o veículo primeiro bateu nesse bueiro. Aqui nesse ponto, o motorista perdeu o controle do carro, atravessou a rua e, para sorte das pessoas, ninguém estava aqui no caminho do carro. Exatamente nesse ponto, o carro subiu a calçada. Aqui ele subiu a calçada e exatamente aqui tinha uma moto estacionada. E a gente vai mostrar para vocês o estado em que a moto ficou. Olha aqui, a moto foi jogada para dentro da casa e aqui ficou também o para-choque dianteiro do carro. O portão da casa do seu Efraim ficou destruído. Está aqui o seu Efraim, que é um motorista profissional, vive no trânsito e pode dizer para a gente como é perigoso alguém que está conduzindo um carro dessa forma, né, seu Efraim? É muito perigoso, né? Que aqui transita muita gente, né? Muita criança aqui. Inclusive meus filhos estavam brincando aqui na garagem, né? Tinham acabado de entrar e vem um cidadão desse, né? Embriagado. Olha só a situação que ele deixou aqui, ó. Dava para perceber que ele estava embriagado, né? Embriagado, dava para ver claramente que ele estava sem noção do que ele estava fazendo, entendeu? Depois de bater a moto e de destruir o portão aí da casa do seu Efraim, o motorista seguiu com o carro por aqui. Exatamente nessa esquina, ele atingiu uma outra motocicleta e aqui entrou na garagem, entrou na varanda dessa residência. Um pouco mais aqui à frente, a gente consegue perceber a violência dessa batida. A moto foi arrastada por mais de 10 metros até o carro parar nessa viga de ferro aqui, que inclusive ficou entortada. A varanda da casa foi destruída, a frente do carro está destruída e a estrutura da casa da dona Vanderleia está comprometida, não é, dona Vanderleia? Comprometida. Inclusive o ferro, olha onde foi parar a situação ali, caiu, essa aqui não desabou, o motivo é porque nós escoramos com o pau para não cair, porque está correndo muito perigo aqui para cada um de nós. Olha a situação desse ferro aqui como ficou. O rapaz alcoolizado, bêbado, eternamente bêbado, os olhos vermelhos. Então, quer dizer, nós já fizemos o procedimento que tinha que ser feito, mas eu quero ver agora como é que vão fazer na nossa situação. Eu não tenho condição de entrar dentro da minha residência e eu vou ficar de que maneira? Tivemos lá na delegacia, eu com as outras pessoas que foram vítimas também, como o rapaz das motos, que teve perda total de moto. Tivemos lá o delegado, fez o procedimento, ele foi preso em flagrante, foi constatado a embriaguez da parte dele mesmo. O motorista foi identificado pelo nome de Jander Bergenson Matos Lopes, encaminhado para o 4º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado e as pessoas estão aqui verificando, calculando os prejuízos. E o jornal A Crítica de hoje destaca: é guerra. A Crítica visitou bairros de Manaus onde moradores, motoristas e flanelinhas travam disputa ferrenha por vagas. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E o médico Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino foram postos em liberdade após conseguirem no Superior Tribunal de Justiça uma redução de pelo menos 90% no valor da fiança. Eles foram presos durante a Operação Maus Caminhos e são suspeitos de desviar mais de 110 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino foram colocados em liberdade na tarde desta quarta-feira. Eles foram beneficiados com a redução da fiança em cerca de 90%, determinada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Mohamed estava detido no Comando de Policiamento Especializado, que fica no bairro Dom Pedro, e Priscila Marcolino estava no Centro de Detenção Provisória Feminino. Os dois agora vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Em casa, o Mohamed pode voltar a ser médico, a exercer essa profissão, e a Priscila
pode também voltar a ser advogada, desde que eles retornem para a casa deles no período de 6 horas da noite até 6 horas da manhã. Eles não vão poder sair do país porque o passaporte deles foi retido pela Justiça Federal, mas eles podem se deslocar tranquilamente pelo território brasileiro. Para vocês terem uma ideia da redução dessa pena em cerca de 90%, a princípio eles haviam conseguido o habeas corpus, mas a fiança era bastante pesada. A fiança de Muhammad foi estabelecida em 500 salários mínimos, ou seja, um pouco mais de R$468 mil, e a fiança de Priscila era de 300 salários mínimos, ou seja, R$280 mil. Essa redução foi realmente bastante significativa porque a Justiça considerou que os bens deles estavam retidos e, portanto, eles não teriam como pagar uma fiança muito mais cara. Eles são investigados desde a Operação Maus Caminhos, que foi deflagrada em setembro de 2016. Foram responsabilizados pelo desvio de R$110 milhões do sistema de saúde pública aqui do Amazonas. Eles teriam feito os contratos junto com a Secretaria de Estado de Saúde e esses contratos não teriam tido a prestação de serviços adequadas. Eles teriam carros de luxo e essa operação conseguiu demonstrar que havia uma irregularidade muito grande no recebimento desse convênio por parte da Secretaria de Estado da Saúde, por parte da empresa que era administrada por Muhammad Mustafa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, homologou a primeira delação premiada na Operação Maus Caminhos. A delação homologada foi da ex-funcionária do Instituto Novos Caminhos, a enfermeira Jennifer Nayara da Silva. O MPF quer que a delação seja incluída no processo antes do depoimento do médico Mohamed Mustafa, acusado de ser o líder da organização criminosa, e da advogada Priscila Marcolino. Os depoimentos ainda não têm data para ocorrer. E vamos saber agora onde o nosso drone está sobrevoando? Olha, nós estamos no bairro da Compensa, aqui é a Ponte Rio Negro. O acesso à Ponte Rio Negro, por enquanto, o trânsito está bem tranquilo, mas hoje mesmo já deve aumentar e amanhã deve ser um dia bastante movimentado para quem pretende passar esse fim de semana ou até a semana que vem do outro lado da ponte, nos municípios de Iranduba, de Novairão e Manacapuru. Nesse exato momento, a gente está com uma temperatura de 25 graus Celsius, a sensação térmica é essa mesmo, possibilidade de chuva de 10%. Praticamente zero, né? E o pôr do sol está previsto para as 18h01. Essa possibilidade de chuva de 10% é algo muito comum, porque aqui na nossa região é difícil ter uma previsão exata de que vai chover ou não. Então, sempre tem uma possibilidadezinha de chuva, por mais remota que seja. E aí a gente começa essa manhã de sexta-feira com essa linda imagem do Rio Negro e da ponte também, que dá acesso a 3 municípios da região metropolitana de Manaus. Para você que pretende sair de casa agora, pretende já atravessar, esse é um ótimo horário, né? Porque dá até para ir devagarinho, aproveitando a vista, não vai ter dificuldade nenhuma com o trânsito. E ainda hoje, na nossa interação com a Rádio Acrítica FM, vamos falar da reunião de transição de governo e do recurso da PGE para não bloquear as contas do Estado. E logo depois do intervalo, a gente fala sobre a esclerose múltipla, uma doença que atinge mais de 40 mil brasileiros. É um instante só.